Olá a todos, boa noite. Eu sou Rodrigo Santos, sou aluno de Ciência da Computação, estou atualmente no oitavo período, e hoje eu venho apresentar alguns tópicos focados na parte de sistemas distribuídos, mais especificamente sistemas distribuídos modernos. Então, bora lá pro vídeo. Aqui está um pequeno sumário do que a gente vai estar tratando, certo? A gente vai estar inicialmente falando uma parte não tanto da parte de sistemas distribuídos, mas a parte até da administração, que é a parte de análise de requisitos, engenharia de requisitos e tratar especificamente o que é um requisito funcional e não funcional. Também vai estar falando de algumas estruturas de requisitos funcionais, que é algo que está mais ligado à parte da computação, à parte do sistema. Não que os não funcionais não estejam, muito pelo contrário, eles estão linkados, mas realmente os funcionais estão mais ligados à parte de desenvolvimento realmente das features de um sistema, vamos dizer assim. E continuando, ele vai entrar mais a parte de sistemas distribuídos modernos, então vai ter nomes, comunicação entre sistemas distribuídos, para definir nomes e como eles podem estabelecer as comunicações entre si. Coordenação, focada no consenso, então coordenação desses sistemas para eles terem um consenso entre si. Replicação em sistemas distribuídos, focando em, por exemplo, latência, quando você tem replicação para um servidor mais próximo do usuário para reduzir a latência da transmissão dos dados, do stream dos dados. Consistência em sistemas distribuídos, então teria vários sistemas com o mesmo estado de uma aplicação, que não tem essa inconsistência entre eles. Consistência para jogos online também, ambientes virtuais e principalmente o metaverso, que é um tópico que a gente está tratando tanto hoje em dia, está tão na moda. E além disso, a gente vai estar, quer dizer, além da consistência, né, por último, a gente vai estar tratando também desses tópicos aí que é o CAP e o passo K. Beleza? Bora lá pro vídeo então. Bom, já entrando aqui na parte de requisitos, que é como eu falei, uma parte não tanto de sistemas distribuídos, mas uma parte de engenharia de requisitos, análise de requisitos e uma parte da administração. É, os requisitos, como tem bem descrito, é uma descrição do sistema, ela tenta reunir o máximo de informações possíveis sobre o funcionamento do sistema. Então aí a gente entra também, como eu falei, na parte de engenharia de requisitos. É, então aí você já começa a ter a parte justamente de concepção, você vai ter uma visão geral do seu sistema que você está querendo desenvolver, certo? A licitação, que é justamente quando você faz o levantamento dos requisitos funcionais, então as features do seu sistema, e os não funcionais, como tópicos de segurança, é, consistência, validação do projeto, especificação do seu sistema, todos esses requisitos não funcionais. E também você também vai ter um pouco de elaboração, entender regras de negócio, para saber que é realmente necessário ter algumas features, validação por parte do stakeholder, enfim, isso aí é uma parte realmente muito mais de engenharia de requisitos. E aí, trazendo essa estrutura de requisitos funcionais para um pouco do mundo de sistemas distribuídos, a gente vai ter um pouco desses tópicos aí de distribuição, interação, conhecimento do contexto, autonomia e inteligência, onde distribuição, dispositivos têm que ter capacidade de estarem distribuídos numa rede, à toa o nome de sistemas distribuídos, então tem toda a questão da distribuição, a interação entre esses possíveis sistemas, que tem que existir para eles poderem ter conhecimento do contexto, consistência dos dados, e, enfim. Muitos sistemas têm que ter autonomia, então recursos próprios, gerenciamento de recursos, enfim, então uma certa autonomia. E por último, o inteligência, o sistema deve ser capaz, por exemplo, de lidar com um grande fluxo de dados, tomar decisões e todo essa carga de inteligência que ele precisa para que o sistema como um todo trabalhe muito bem. Bom, e aí já entrando um pouco na parte do comunicação em sistemas distribuídos, a gente tem justamente esse protocolo de comunicação que a gente define como uma entidade pode estar transitando essas informações, como elas serão enviadas, quando serão enviadas e até como elas serão representadas para outros sistemas. Dentro daí a gente tem esses tipos de comunicação entre sistemas distribuídos, então a gente tem a comunicação transitória, que é justamente quando você envia um dado quando somente se a outra ponta estiver online e também estiver conectada, então isso acontece muito em jogos. Comunicação persistente, que é a comunicação por e-mail, então você moda e fica na caixa de e-mail, não necessariamente a outra ponta tem que estar disponível no momento, fica lá aguardado em algum canto até que ela acesse realmente. E aí a gente começa uma coisa muito famosa, principalmente na área de computação hoje em dia e desenvolvimento, que é comunicação assíncrona versus comunicação síncrona, que é justamente quando você vai ter os dois links sempre conectados ali para mandar o dado, ou comunicação com assíncrona, que você pode estar acabando lidando com promises, promessas de dados, por exemplo. E aí dentro disso aí a gente tem os tipos de comunicações mais comuns, a Request Reply, que é bem famosa, principalmente no JavaScript, que você vai ter justamente a requisição que você vai estar montando, o request, e aí você consequentemente vai ter uma resposta, o reply. Publish e Subscriber, que é geralmente uma comunicação de um para vários, então o publisher vai estar mandando o dado e os subscribers vão estar recebendo esses dados, mandados por ele. Pipeline, que é justamente uma sequência de dados muito feito em stream de dados, então você vai ter uma sequência de dados sendo sempre informada, sequência de dados de um vídeo, por exemplo. O broadcast e o flow, o modcast também funciona um pouco parecido com a Publish e Subscribe, mas ele não necessariamente tem que todos voltar na mesma rede de transmissão ou a garantia de retransmissão dos dados, então tem essa certa diferença. E por último, o Gossip, né, que é todos os participantes dessa conversa, eles são emissores e receptores e tem uma certa troca de informação aleatória, não é à toa que o nome é Gossip Fofoca.
Bom, aí estão alguns dos serviços mais famosos hoje em dia de comunicação entre sistemas distribuídos. Tem o RabbitMQ, que eu acho um dos mais famosos, o Apache Kafka, que é um... Tanto o RabbitMQ quanto o Apache Kafka são alguns serviços de mensageria. Eu já cheguei a trabalhar com o Apache Kafka. Ele é muito bom quando você tem um grande fluxo de informações, principalmente em um sistema distribuído. Tem o gRPC também, que trabalha com essa questão de sistemas distribuídos. E esses aí são os mais famosos atualmente. Bom, e aí a gente já está entrando, justamente na parte de nomes e sistemas distribuídos, que é para eles poderem ter essa comunicação, né? Então, nomenclatura de esquemas, é justamente formas que você pode nomear os seus serviços. Então, dentro da nomenclatura de esquemas, que são nomear essas entidades individuais, a gente tem a nomenclatura simples, que é somente um nome que você vai dar para cada serviço. Uma nomenclatura hierárquica, que pode respeitar uma arquitetura, uma hierarquia de diretórios, por exemplo, nesses diversos serviços. Nomenclatura baseada em atributos, e que vai se basear em atributos que cada serviço tem, número de recursos ou outras estruturas, por exemplo. E aí já entra em nomenclatura de serviços, que é justamente utilizada para dar nomes à entidade com base nos endereços que eles têm para aquelas mensagens. Então você vai ter que ter um mapeamento dos endereços para montar o nome desses serviços. E ele é muito utilizado em sistema de aplicação e assinatura, justamente como eu tinha falado antes do Publish e Subscriber. Bom, e aí já entra na parte de coordenação, né? A gente vai estar tratando justamente de coordenação entre os nossos serviços. Onde as entidades devem se coordenar para que uma operação seja feita corretamente. Então a gente tem esse problema aí, que é a comunicação em um ambiente não confiável, muitas vezes. E aí tem possíveis soluções, que é a utilização desse consenso, do conceito de consenso, né, com essas ferramentas do, do, do Jesse Dockefield, que ele propôs dentro dessa obra dele aí dos sistemas distribuídos da Virginia University. Então, a gente tem justamente o conceito de consenso, que é a capacidade de todas as máquinas elas concordarem em um valor de uma operação, de um dado que eles estão recuperando em algum momento. E é necessário que o sistema inteiro concorde com a decisão e que as máquinas não apliquem decisões não acordadas entre elas. E que o sistema por si só não possa mudar uma decisão. E o consenso ele pode ser impossível de ser garantido algumas vezes, dependendo dos estados das máquinas, do poder de processamento, estado de replicação dos dados, enfim. E aí o sistema ele tem um limite mínimo para garantir o consenso desses dados e pode ser que ocorra falhas no garantimento do consenso nesse todo esse processo. E aí a gente entra como eu falei, na coordenação focada no consenso, né? A gente vai ter alguns protocolos de consenso focados em segurança e privacidade, onde segurança geralmente está tentando garantir que nada de errado pode acontecer. E a privacidade é que os dados vão chegar para você, por exemplo, então algo de certo, como ele coloca aí, vai acontecer, ainda que lentamente, ainda que demore um certo tempo, mas ele vai estar vivo. E aí a gente tem como exemplo o algoritmo de Raft, é um algoritmo de consenso distribuído projetado para garantir a replicação consistente de dados em um cluster de servidores. Ele é muito resistente a casos de falhas de rede. Então ele funciona nessa estrutura aí, você vai ter a eleição de um líder, o líder deve ser escolhido dentre todos os 8 nós para que ele possa coordenar a replicação dos dados para outros sistemas e aí eles terem um consenso, terem os dados iguais. Replicação de log, processo pelo qual o líder do cluster mantém o registro de todas as entradas ou comandos. Então ele também vai ter um mapeamento disso daí para quem possa fazer auditoria depois e ver se tem alguma coisa errada nesse processo. Envio de novas entradas para o líder, então clientes vão estar mandando novas entradas para esse líder dos clusters. E aí você vai ter uma confirmação dos seguidores, você vai estar falando com seus seguidores lá, o líder ele espera a confirmação dos seguidores, que as entradas foram replicadas com sucesso antes de enviar a próxima entrada de volta para o... desculpa, antes de ele enviar a próxima entrada para o servidor de novo. Então ele recebe o dado do usuário, faz o que tem que fazer, de replicação de log, e, enfim, manda esses dados para os seus seguidores e espera a confirmação deles que deu tudo certo para poder mandar novos dados também. Beleza? Bom, e aí a gente entra em um assunto muito importante, que é a replicação em sistemas distribuídos, que está muito próximo de todo mundo, ainda que a gente não sinta hoje em dia. Então, a replicação ela vai justamente trazer esses conceitos de que a Amazon, Dropbox e outras empresas de streaming de dados, por exemplo, possam mover os seus dados para seus usuários, melhorando assim a latência e, enfim, então replicando esses dados em servidores, em sistemas distribuídos mais próximos dos seus clientes. Então, acho que foi até botado sala de aula isso daí. É, Quando você vai consumir um vídeo do YouTube, por exemplo, um vídeo muito antigo, tentando visualização, muitas vezes ele vai ficando nos servidores mais distantes de todo mundo. E aí ele demora mais para carregar, tem tudo isso daí, isso também acontece com filmes mais antigos, enfim. Enquanto algo que esteja no Trending Topics esteja sendo mais acessado, ele vai estar muito mais distribuído em servidores mais próximos dos seus usuários, então vai ter uma latência menor. Isso é muito, muito comum. E aí a gente tem diversas estratégias de replicação, então, por exemplo, replicação no mesmo data center, você pode estar replicando nessa estrutura. É uma opção barata, porém vai ser menos resiliente a caso de falhas, pegar um incêndio, apagar o HD como um todo, então você vai ter esses problemas. Também tem replicação em datacenters diferentes, que você vai ser mais flexível, porém vai ter uma latência de comunicação e de transmissão de dados. Posicionamento da réplica também é um problema, então mais perto dos seus usuários e mais longe dos seus usuários, tanto isso impacta na latência do recurso e a utilização dos recursos também.
E atualizações dessa réplica de forma síncrona ou forma assíncrona, que, como o nome diz, já é bem descritivo. Então, a síncrona vai garantir que todos os seus serviços vão ter os mesmos estados, enquanto a síncrona pode ter que algum serviço seja menos atualizado do que outro serviço, por exemplo. Beleza? Bom, já entrando nos últimos tópicos aqui, a gente vai entrar em consistência de sistemas distribuídos. Então, a consistência ela é algo muito importante, que ela é justamente a garantia que as operações vão ser realizadas em diferentes épocas do seu sistema e ainda assim os resultados vão ser coerentes. Então, toda essa questão de coerência que a gente falou anteriormente. E eles vão estar consistentes em todas essas nossas épocas. Então, a gente pode ter uma consistência forte e fraca. Então, uma operação de consulta na forte, por exemplo, só pode retornar um estado consistente. E já na fraca, você pode ter um estado inconsistente, mas haverá um momento que o estado consistente será retornado ao cliente. Então, tem uma certa demora aí e pode ter alguns estados inconsistentes, mas o estado consistente vai acabar chegando no cliente na fraca. A gente também tem os modelos de centrado em operações, né, nesse caso de consistência de dados, vão estar utilizando os dados quando a única operação é realizada por um único cliente em um único objetivo de dados. E também os modelos centrados em transações e aplicações, usando quando os múltiplos clientes podem acessar vários objetos de dados. Então, ele vai estar respeitando alguns princípios aí, como atomicidade, consistência, que é o que a gente está tratando aqui, um certo isolamento e até durabilidade desses dados, e o base, que é basicamente disponível, estado compartilhado e tolerante a falhas, trazendo todos esses conceitos que a gente até tratou na apresentação anterior. Além disso, a gente também tem a consistência para jogos online e ambientes virtuais como o metaverso, que eu dei uma certa enfatizada logo no início. Então, diversas técnicas de dados podem ser utilizadas nos ambientes virtuais e deve ser, é algo que precisa de consistência. Você não quer entrar no ambiente como o metaverso e ter várias diferenças de operações e filar e quer fazer um movimento e acaba fazendo outro, enfim. Então, a tolerância inconsciente do cliente no mundo virtual, cada aplicação tem uma tolerância específica, vai depender da aplicação, para a pontualidade das atualizações. E entra um conceito muito importante que é o Dead Reckoning. Ele justamente essa predição para estimar o próximo valor de um objeto em um jogo. Isso é muito utilizado, por exemplo, nas placas de vídeo da NVIDIA mais recentes, que tentam estabelecer novos frames inventados virtualmente, que eles não existiam originalmente pelo processamento da placa de vídeo. Eles conseguem introduzir esses frames, principalmente na linha 40 agora que saiu da NVIDIA. Bom, e aí voltando, toda essa questão do Dead Reckoning, ela pode servir para tratar com caso valores preexistem, os valores recebidos nesses serviços, eles dividiam e é utilizada diversas técnicas para convergência dos dados e conciliar eles, evitando justamente que ocorram saltos bruscos de movimentação ou dos valores assim, e tornando os jogos mais suaves. Como falei dessa questão toda da NVIDIA, por exemplo. Ela funciona apenas em aplicação onde as duas técnicas podem funcionar com um relativamente baixo custo de overhead aí, e aí que é justamente um custo adicional que uma determinada operação o processo se põe a um sistema, por exemplo. Então, exemplo do metaverso, né? Mark Zuckerberg falando com o avatar dele. E a gente também tem essa consistência de lockstep, diferente do Dead Reckoning aqui. Ela é necessária para que todos os jogadores tenham a mesma informação em tempo real sobre a posição e o status das unidades dos jogos. Então, você sabendo a sua posição atual no jogo, principalmente que você está usando o Oculus Rift lá, e enfim. E ele é alcançado quando todas as simulações progridem na mesma velocidade, os servidores estão alinhados e atingem o mesmo estado no final de cada passo do tempo. E aí vai ter alguns processos de sincronização de relógios que eu falei anteriormente, sincronização de relógios lógicos, enfim. Processo de comunicação em pipeline, que a gente falou no início aqui da apresentação também, e alocação dinâmica de recursos, que é extremamente importante. Bom, e aqui um dos últimos tópicos, que é além da consistência, falando do CAP e do parcela. O tema do CAP, ele literalmente vai falar de consistência, disponibilidade e desempenho. Ele foi proposto por esses pesquisadores aí, que trabalha justamente com problemas com a definição da partição, a escolha de apenas duas propriedades e a ideia de que a consistência é oferecida ou não nesses conceitos aí. Além disso, o Parcel, que é um framework que ele ajuda a tomar decisões quanto à disponibilidade e consistência do sistema durante a ocorrência do particionamento e também em relação ao desempenho durante o funcionamento normal do sistema. Então, vai ter esse processo aí do PCSC, tratando da consistência, o PAL, disponibilidade e desempenho, PAEC, disponibilidade e consistência, e o PCL, consistência e desempenho, fazendo essas interlocuções entre si. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um abraço, até depois. Tchau, tchau.